Não, deixa eu fazer esse negócio de vacina não, viu? Isso é perigoso. Oi? A vacina, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. É isso aí. Presidente. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro e também o vice-presidente Hamilton Mourão disseram que ninguém pode ser obrigado a tomar uma vacina. Até o perfil oficial da Secretaria de Comunicação da Presidência da República usou as redes sociais para transmitir essa mesma mensagem. As declarações e a postagem foram vistas com certa preocupação em um momento em que há grande expectativa em todo o mundo pelo desenvolvimento de uma vacina eficaz e segura contra a Covid-19. Seria talvez um estímulo a movimentos anti-vacina? Aliás, falando nesse tema, tem a boa notícia desta sexta-feira, dia 4 de setembro. Boa notícia, pelo menos para aqueles que entendem e acreditam, na importância de existir uma vacina. Enfim, a boa notícia é que a vacina russa contra a Covid-19 foi considerada eficaz e segura em estudos preliminares. A informação foi publicada em um artigo científico na respeitada revista The Lancet. Eu sou o Márcio Miranda e hoje, aqui no 15 Minutos, a gente fala desses dois temas. O risco que o aumento de movimentos anti-vacinação pode representar e o sucesso, pelo menos inicial, da polêmica vacina russa, a Sputnik V. Para falar sobre os dois assuntos, minha convidada é a Amanda Miléo, que é repórter especialista em saúde da Gazeta do Povo. Amanda, vamos começar com a boa notícia, a vacina russa. Queria que você explicasse para a gente o que representa esse resultado publicado na revista The Lancet, hein? Então, Márcio, é uma boa notícia mesmo, porque eles são os resultados das fases 1 e 2, da vacina russa, a Sputnik V, que já tinha sido registrada na Rússia no último mês, mas aqueles resultados, a comprovação, de que ela fosse segura ou que induzisse o sistema imunológico humano, ainda não tinha sido divulgada, essa informação ainda não tinha sido passada, e que inclusive gerou toda aquela especulação da comunidade científica quando começaram a discutir os testes dessa vacina aqui no Brasil, porque não tinha todas essas informações. Mas o que esse anúncio representa, na verdade, é que nesses primeiros voluntários imunizados, eles utilizaram 76 pessoas, a vacina foi capaz de induzir a produção dos anticorpos e ela se mostrou segura, com nenhum efeito colateral mais grave, apenas aquela questão de dor no local da aplicação, um pouco de desconforto, que é comum realmente das vacinas em geral, E ainda tem muito pela frente em relação a testes para essa vacina? Quando que dá para esperar início de distribuição, hein, Amanda? Pois então, a gente ainda tem um caminho até que essa vacina específica seja aprovada, porque o que a gente viu hoje são os resultados, então, dessas fases 1 e 2, ela ainda precisa passar pela fase 3, que é quando ela vai ser testada num número bem maior de pessoas, inclusive na manhã dessa sexta-feira ainda, o pessoal do Instituto de Tecnologia aqui do Paraná, do Tecpar, eles que estão com a parceria com os cientistas russos, eles trouxeram algumas informações para o público sobre esses testes que vão ser feitos aqui no estado, no Paraná. Serão 10 mil participantes voluntários, a princípio profissionais da saúde, mas depois também eles podem incluir pessoas que fazem parte dos grupos de risco para a doença, e que está previsto o envio desse protocolo para que esse estudo dessa fase 3 seja iniciado, o envio desse protocolo para a Anvisa, até o fim do mês, ali, 30 de setembro e tal. Ou seja, os testes efetivamente eles só poderão começar quando tiver a aprovação da agência reguladora, na Anvisa, e pensando na distribuição, na vacinação da população em geral, isso ainda vai levar mais um tempinho. O presidente do Tecpar, Jorge Calado, disse que não descarta a possibilidade de comprar doses para vacinar pessoas já a partir do início de 2021. Esses testes aqui no Brasil já, então, claro, são parte dessa fase 3 aí dos testes da vacina russa, Amanda? Isso, exatamente. A vacina vai ser testada aqui, que como o Paraná está com essa parceria com o Instituto de Pesquisas Gamaleya, lá da Rússia, para realmente verificar a eficácia da candidata, e por isso você precisa olhar para um número maior de pessoas e pensar em locais em que a doença ainda esteja numa quantidade significativa, que infelizmente é o nosso caso aqui do Brasil. Então, por isso que o Brasil tem sido tão visado, inclusive, por essas instituições que estão desenvolvendo as vacinas para poder testar, para ver se comprova essa eficácia, essa segurança e os resultados,
Bom, Amanda, como eu disse aqui na abertura do episódio de hoje, essa notícia da vacina russa, ela deveria ser importante para todo mundo, né? Mas tem gente que não acredita. Não só nessa vacina, claro, como em outras. Eu queria saber a sua avaliação sobre declarações como essas das últimas semanas que vieram do poder público, inclusive aqui no Brasil, se elas podem estimular um crescimento no número de pessoas que desacreditam, vamos dizer assim, as vacinas, né? Os movimentos anti-vacinação. Que tipo de risco isso pode representar nesse momento, hein, Amanda? Pois é, sim, acabam influenciando, acabam afetando realmente, porque são figuras públicas, são as autoridades do nosso país, né, e que se elas não estimulam essa descrença nas vacinas, pelo menos acabam colocando uma dúvida na eficácia, na segurança e principalmente na importância dessas vacinas, né, então é muito complicado. Teve um levantamento que foi conduzido pelo pessoal da USP, da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, sobre a divulgação dessas informações erradas em relação às vacinas, especialmente as vacinas agora em testes para Covid-19, e eles verificaram em postagens de redes sociais, que é o local onde mais se difunde esse tipo de informação hoje, e se não me engano eles olharam para o Facebook especificamente, eles identificaram um aumento de 383% nas postagens que tinham esses conteúdos que são considerados falsos, ou pelo menos distorcidos, envolvendo a vacina contra a Covid-19. Então imagina uma pessoa que ela já recebe essas informações pelas redes sociais, aí vem o presidente da República, essas autoridades, e fala algo que meio que condiz com aquilo que ela lê, e ela podia até achar que talvez fosse falso, talvez não fosse bem aquilo, mas vem uma autoridade e acaba confirmando mais ou menos aquilo que ela imagina, a pessoa que já estava em dúvida, ou caminha realmente para a descrença, ou ela já se coloca mais em dúvida ainda, né? Aqui no Brasil nós temos que ver, nós não podemos ser irresponsáveis de colocar para dentro do corpo de uma pessoa uma vacina. Quando eu falei, né? Ninguém pode obrigar ninguém a tomar uma vacina. E o que foi mais interessante é que essa análise feita pelo pessoal da USP foi feita bem nos dias, entre os dias 1º de maio e 31 de julho, que a gente pode lembrar que foi bem na época da aprovação dos testes dessas duas primeiras vacinas que começaram a ser testadas aqui no Brasil, a de Oxford e AstraZeneca, e da Sinovac, lá do Instituto Butantan em São Paulo. E acho que é importante as pessoas, elas precisam entender que quando você desacredita na eficácia de uma vacina, é diferente de você achar que a Terra é plana, por exemplo. Porque eu não acreditar no formato do planeta não vai mudar a realidade. Ele não vai deixar de ser redondo ou no formato geoide, né, que é como eles falam. Agora, se eu desacredito das vacinas e eu não me vacinar, isso coloca, assim, a minha saúde em risco e a saúde de quem está próximo a mim. Porque fala-se tanto naquela ideia da imunidade de rebanho, né, da imunidade coletiva, que é, então, um grupo grande de pessoas que entram em contato com a doença, desenvolvem os anticorpos, e embora isso possa ser alcançado, liberando todo mundo para a rua, deixando o vírus correr solto, né, isso também você corre o risco de ter um número maior de casos graves da doença, inclusive com mortes decorrentes disso. Mas o que as pessoas às vezes não lembram é que você alcança a imunidade coletiva também pela vacinação, que é uma medida muito mais simples, muito mais fácil. Então, há um risco sim, e é um risco que a gente não deveria estar disposto a pagar, porque é melhor se vacinar, né? E aí que vem a grande questão e o debate, né, que você até mencionou, porque muitas vezes a pessoa que tem essa postura de não acreditar nas vacinas, seja por esses estímulos, seja por acreditar, lamentavelmente, em fake news, essas pessoas têm essa postura individual e dizem que a questão é a liberdade dela de tomar essa decisão de tomar ou não a vacina, a liberdade individual. Acontece que, nesse caso, um adepto de um movimento desse, ele não afeta somente ele, né, por uma decisão como essa. Ela tem o potencial de impactar terceiros e em última instância, toda uma comunidade, né, Amanda? Sim, exatamente, porque as pessoas às vezes não lembram que quando eu me vacino contra uma doença, seja ela qual for, eu estou ensinando o meu sistema imunológico a combater aquele vírus, aquela bactéria, e se eu compartilho um ambiente com alguém que não foi vacinado, por exemplo, então eu e você no mesmo local, eu me transformo meio que num escudo para você, porque o vírus entra em contato comigo, ele entra em contato com o meu sistema imunológico consegue acabar com ele, então ele não se reproduz. Então, imaginando, por exemplo, o vírus da gripe. Por mais que eu me vacino todo ano, né? Todo ano tem a vacinação. Sim. Por mais que o vírus entre em contato comigo, eu consigo segurar a reprodução dele, ou seja, ele morre na praia ali, ele não passa. Então, eu posso tossir, eu posso espirrar, posso conversar perto com você, e ele não vai sair nesse espirro, não vai repassar de um organismo para o outro, porque eu fui vacinada, eu tive essa proteção. Só que, claro, a gente tem que imaginar que não basta só uma pessoa para proteger
né, o resto da população. Não, isso é uma proteção coletiva, tem que ser um círculo de proteção. Então, se eu estou num ambiente que tem só eu vacinado e mais 10 pessoas que não se vacinaram, não adianta nada, o vírus vai circular, porque o do vizinho vai passar para o outro, e para o outro só eu, quem sabe, vou acabar protegida, né? Mas, Sim. então, é essa lógica que acho que as pessoas precisam lembrar, é uma saúde coletiva, você tem que pensar em você, mas na saúde desse teu vizinho, de quem está próximo a você. Hoje em dia, muita gente apoia que a vacina seja aplicada até de forma coercitiva. Todos os anos a gente tem campanhas nacionais de vacinação, né? Você citou aí da gripe e tem outras tantas. Afinal, uma das polêmicas também que envolve esse tema, depois das declarações, obviamente, especialmente do presidente, é se o governo pode ou não pode obrigar alguém a tomar a vacina, hein? Como é que é essa situação, Amanda? Pois é, embora o presidente tenha dito isso, de que não pode obrigar ninguém a tomar vacina, que ninguém pode ser obrigado, não é bem por aí. Tem uma lei que foi sancionada pelo próprio Bolsonaro no começo do ano, ali no comecinho de fevereiro, antes inclusive da confirmação dos primeiros casos da Covid aqui no Brasil, mas é uma lei que está em vigor até agora, e o que ela trata? Né? Ela trata das medidas de enfrentamento da pandemia, né? O que o governo pode tomar de ação para impedir o avanço dessa pandemia. E, dentre essas medidas, ele pode fazer a vacinação ser compulsória, é o artigo 3 dessa lei de 13.979. E quem realmente não cumprir essas medidas pode, inclusive, ser responsabilizado, né? E a questão, né, mas não deveria nem entrar no mérito jurídico, assim, eu acho que se a população tivesse o entendimento do que a vacina representa e como que ela funciona, da balança entre os riscos e benefícios, fica muito claro que a vacinação deveria ser incentivada e não combatida, seja qual for a doença, né? Pois é, e aí é até contraditório, né? Porque a gente está há tanto tempo, já são aí 6 meses de um certo isolamento social, mesmo que não o ideal em muitos momentos, mas convivendo com a pandemia e as pessoas ansiosas para que haja uma solução para isso, e aí quando todo mundo já há um consenso de que a vacina é um dos principais caminhos, se não o principal, para uma retomada de uma vida pelo menos semi-normal, mais uma vez entre aspas, aí vem um combate à vacina, parece bastante contraditório, né? Sim, exato, e demonstra às vezes um conhecimento realmente de como a ciência funciona, de como são os mecanismos, que eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento para explicar para a população, para difundir esse tipo de informação, porque a gente sabe que essa não vai ser não foi a primeira e provavelmente não vai ser a última pandemia que a gente vai presenciar, né? Então, tudo que a gente puder aprender agora vai ser melhor no futuro. Pois é, que assim seja. Amanda Miléo, repórter especialista em saúde da Gazeta do Povo. Obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos. Até a próxima, Amanda. Até, Márcio. Obrigadão pelo convite. Terminando mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!